Ao chegar ao hotel após uma missão, o militar ficou paralisado ao ver uma faxineira idêntica à sua amada na juventude e usava os mesmos brincos, os mesmos que ele deu de presente para sua amada antes dela desaparecer há 26 anos atrás. O sol de dezembro batia forte no asfalto quando o táxi parou em frente ao Hotel Imperial. Marcos Valente desceu devagar, o corpo ainda carregando as marcas dos últimos 8 meses no exterior, aos 52 anos. O coronel mantinha a postura militar impecável, mas qualquer olhar mais atento notaria o cansaço que não vinha apenas da viagem. "Fica com o troco", disse ao motorista, entregando as notas sem contar. O porteiro se apressou em pegar sua bagagem, reconhecendo imediatamente o porte militar do hóspede. Marcos acenou com a cabeça, um gesto seco que dispensava conversas desnecessárias. Há muito tempo havia perdido o gosto por cortesias vazias. O saguão do Hotel Imperial não mudara nada. Mármore polido, lustres de cristal, o mesmo ar de sofisticação discreta que atraía políticos e empresários da capital. Marcos se dirigiu à recepção, onde uma jovem loira o atendeu com sorriso profissional. "Coronel Valente, não é?" Ela conferiu no sistema. "Sua reserva para 15 dias. Bem-vindo de volta ao Imperial. De volta." A expressão ecoou em sua mente enquanto assinava a ficha de registro. Não era exatamente um retorno. Era mais como um acerto de contas com fantasmas que insistiam em assombrá-lo. No elevador, sozinho, Marcos fechou os olhos e permitiu que as memórias viessem à tona, como sempre acontecia quando baixava a guarda. O rosto de Helena surgiu com uma clareza que o tempo jamais conseguiu apagar. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes como esmeraldas. Aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. 26 anos. 26 anos desde que ela desapareceu na véspera do casamento, levando consigo os brincos de esmeraldas que ele havia escolhido pessoalmente. 26 anos procurando respostas que pareciam não existir. O quarto 847 era espaçoso, com vista para a cidade. Marcos deixou a mala sobre a cama e caminhou até a janela. Lá embaixo, a vida seguia seu curso normal. Pessoas apressadas, carros buzinando, o burburinho constante de uma metrópole que nunca parava. Ele se perguntou quantas delas carregavam segredos como o seu. Abriu a mala com movimentos mecânicos, décadas de disciplina militar transformando qualquer tarefa em ritual preciso, quando seus dedos tocaram o pequeno estojo de veludo azul escondido no fundo da bagagem. Porém, toda a frieza desapareceu. A aliança de noivado de Helena brilhou sob a luz do quarto, platina com um diamante solitário, exatamente como ela sempre sonhara. Marcos a segurou entre os dedos, lembrando-se do peso dela quando a comprou, cheio de expectativas e planos para o futuro. "Por que você sumiu, Helena?" Sussurrou para o anel, como se ele pudesse responder. A última conversa que tiveram ecoava em sua memória como um disco arranhado. Helena estava estranha naquela noite, nervosa de um jeito que ele nunca havia visto antes. Falava de pressentimentos, de ter a sensação de que alguém a observava. Marcos achou que fossem apenas nervos pré-casamento. Como foi idiota! Se tivesse levado os medos dela a sério, talvez. Mas não adiantava ficar remoendo o passado. Ele havia voltado ao Brasil com uma missão clara: descobrir o que realmente aconteceu com Helena Ribeiro. Nos últimos anos, contatos no exército lhe enviavam informações esporádicas, pequenas pistas que levavam a becos sem saída, testemunhas que mudavam suas versões, documentos que pareciam ter sido alterados. Alguém tinha muito interesse em manter o desaparecimento de Helena como um mistério não resolvido. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. General Andrade, seu superior direto. "Marcos, chegou bem." "Sim, senhor. Acabei de me instalar no hotel." "Ótimo. Espero que aproveite suas férias. Você merece um descanso depois daquele inferno no Haiti." Férias, oficialmente, era isso que estava fazendo. Oficiosamente, estava seguindo a única pista sólida que conseguira em anos. Um informante anônimo havia ligado para o quartel 3 meses atrás, dizendo que sabia quem estava por trás do desaparecimento de Helena. O homem marcou um encontro no Hotel Imperial, mas nunca apareceu. 2 dias depois, foi encontrado morto em um acidente de carro. Marcos desligou o telefone
e voltou a olhar pela janela. A cidade se estendia até o horizonte. Milhões de pessoas com suas próprias histórias, seus próprios segredos. Em algum lugar ali embaixo estavam as respostas que ele procurava. Guardou a aliança no cofre do quarto e desceu para o restaurante. O estômago roncava. Não comia nada decente desde que saíra de Porto Príncipe. O Imperial sempre teve boa reputação culinária. O maître o conduziu a uma mesa discreta no canto, exatamente como Marcos preferia. Pediu um filé acebolado e uma cerveja, observando o movimento ao redor. Executivos discutindo negócios, um casal de meia-idade comemorando alguma data especial, turistas planejando roteiros, vida normal, como a sua poderia ter sido. Quando o prato chegou, Marcos comeu em silêncio, perdido em pensamentos. O sabor da comida lhe trouxe lembranças de jantares com Helena neste mesmo restaurante. Ela adorava o salmão grelhado e sempre roubava batatas fritas do prato dele, rindo quando ele fingia reclamar. Com licença, o senhor está bem. Marcos levantou os olhos e viu um garçom jovem, de não mais que 20 anos, o observando com preocupação. Está tudo bem, obrigado. É que o senhor parecia meio perdido nos pensamentos, apenas lembrando de coisas antigas, respondeu Marcos, forçando um sorriso. O rapaz assentiu e se afastou. Marcos terminou de comer rapidamente. Incomodado por ter demonstrado emoção em público, anos de treinamento militar não serviam para nada quando se tratava de Helena. De volta ao quarto, ligou o laptop e abriu os arquivos que havia coletado ao longo dos anos. Fotos, depoimentos, relatórios policiais, mapas da região onde Helena foi vista pela última vez, tudo espalhado sobre a cama como um quebra-cabeças macabro. No centro de tudo, uma foto de Helena sorrindo, usando os brincos de esmeraldas que ele havia dado de presente no aniversário dela, pedras raras, de um verde intenso e único, engastadas em ouro branco. O ourives havia garantido que eram peças exclusivas, impossíveis de confundir com outras joias. Se Helena ainda estivesse viva, se alguém a tivesse sequestrado e mantido em cativeiro todos esses anos, ela ainda usaria os brincos. Era uma esperança tênue, quase desesperada, mas era tudo que tinha. Marcos fechou o laptop e se preparou para dormir. Amanhã começaria sua busca novamente, desta vez com a vantagem de estar no lugar onde tudo começou. O Hotel Imperial não era apenas seu ponto de partida. Era o local onde Helena havia trabalhado como gerente de eventos quando se conheceram. Deitado na cama, olhando para o teto, Marcos fez a si mesmo a mesma promessa que repetia há 26 anos. Não descansaria até descobrir a verdade sobre Helena Ribeiro, vivo ou morto. Ele a traria para casa. Do lado de fora, a cidade continuava sua sinfonia noturna, alheia aos fantasmas que assombravam o quarto 847. E em algum lugar, nas sombras de seu passado, as respostas que Marcos procurava esperavam para ser descobertas. Marcos acordou antes do alarme, como sempre fazia, 6 da manhã em ponto, mesmo horário que mantinha há décadas. O corpo ainda sentia o fuso horário, mas a mente estava alerta. Tomou um banho quente, vestiu uma camisa social azul clara e desceu para o café da manhã. O restaurante do Imperial pela manhã tinha um clima diferente da noite anterior. Mais movimento, conversas de negócios, o ritmo acelerado de uma cidade que desperta. Marcos escolheu uma mesa próxima à janela e pediu café preto, pão francês e frutas. Enquanto esperava o pedido, observou discretamente os funcionários. Uma recepcionista conferindo relatórios, garçons organizando as mesas, o gerente conversando com fornecedores, rotina normal de um hotel 5 estrelas, nada que chamasse atenção. Foi então que a viu. Uma jovem de uniforme azul empurrava um carrinho de limpeza pelo corredor que ligava o restaurante ao saguão. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, pele morena, movimentos delicados mesmo executando tarefas simples. Marcos quase não prestou atenção até ela virar a cabeça em sua direção. O mundo parou. Não era o rosto. Embora houvesse uma semelhança perturbadora com Helena, não eram os cabelos ou a estatura. Eram os brincos. Aquelas esmeraldas verde intenso balançando suavemente enquanto ela caminhava, refletindo a luz matinal como 2 pequenas estrelas. Não pode ser. Marcos se levantou tão abruptamente que derrubou a xícara de café. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão
fez todos olharem em sua direção. Mas ele não se importou. Seus olhos estavam fixos na jovem, que havia parado e o observava com curiosidade. "O senhor está bem?" perguntou um garçom, se aproximando com panos para limpar a sujeira. Sim, desculpe", murmurou Marcos, sem tirar os olhos da moça. Ela havia retomado seu trabalho, mas ele podia ver claramente agora. Eram os mesmos brincos, exatamente os mesmos. As pedras tinham aquela tonalidade única, aquele brilho que o ourives havia descrito como verde da alma, as mesmas que ele havia escolhido pessoalmente para Helena 26 anos atrás. Marcos se dirigiu ao corredor, tentando parecer casual. A jovem estava organizando produtos de limpeza no carrinho, cantarolando baixinho uma música que ele não reconhecia. Quando se aproximou, ela levantou os olhos e sorriu. "Bom dia, senhor. Precisa de alguma coisa?" A voz era suave, com sotaque do interior. Nada que lembrasse Helena, mas os olhos. Havia algo familiar nos olhos castanhos, que o fitavam com gentileza. "Desculpe incomodar. Sou Marcos Valente. Estou hospedado aqui no hotel. Notei seus brincos e... são muito bonitos." Ela tocou uma das esmeraldas instintivamente, um gesto protetor. "Obrigada. Foram presente da minha tia. São meio que relíquia de família." "Sua tia Dalva. Ela me criou desde pequena." A moça estendeu a mão. "Sou Bianca Soares." Marcos apertou a mão dela, notando a firmeza do cumprimento. Bianca. Um nome que não dizia nada, mas que agora ficaria gravado em sua memória para sempre. "Prazer, Bianca. Você trabalha aqui há muito tempo." "Uns 3 anos. Comecei como auxiliar de limpeza e hoje sou responsável pelos andares executivos." Ela parecia orgulhosa da promoção. "O senhor está hospedado em qual andar?" "8º, quarto, 847. "Ah, então é meu setor." Sorriu. "Vou limpar seu quarto mais tarde, se não se importar." "Claro." "Sem problema." Marcos hesitou, depois arriscou. "Bianca, posso perguntar de onde você é, seu sotaque?" "Interior de Minas. Cidadezinha pequena chamada Serra do Sossego. A senhora conhece?" "Não. Nunca ouvi falar." Ele fez uma pausa. "E sua família, além da tia Dalva?" O sorriso de Bianca se apagou ligeiramente. "É só ela mesmo, meus pais. Eu não tenho lembranças deles. Tia Dalva me contou que eles morreram quando eu era muito pequena. Num acidente de carro, ela me adotou e me criou como filha." "Que idade você tinha?" "Uns 5 anos, acho, para falar a verdade. Eu não lembro de quase nada de antes dessa idade. O médico disse que trauma pode causar isso. Sabe?" Ela deu de ombros, como se fosse algo natural. "Mas tia Dalva sempre me deu muito amor. É uma santa. 5 anos, 26 anos atrás." As contas batiam perfeitamente, e isso fez o coração de Marcos acelerar. "E os brincos?" Sua tia disse de onde vieram. Bianca tocou as esmeraldas novamente, desta vez com carinho. "Ela disse que eram da minha mãe, a única coisa que sobrou do acidente. Tia Dalva guardou para mim todos esses anos e me deu quando fiz 18 anos. Seus olhos brilharam. "São meu bem mais precioso." Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés. Não podia ser coincidência. Os brincos, a idade, o passado sem memórias, tudo apontava para uma possibilidade que ele não ousava considerar completamente. "Bianca, você tem alguma foto dos seus pais?" "Não, senhor. Tia Dalva disse que tudo se perdeu no acidente." Ela o olhou com curiosidade. "Por que tantas perguntas sobre minha família? O senhor me conhece de algum lugar?" Não. É que você me lembra alguém que conheci há muito tempo." Marcos forçou um sorriso. "Desculpe a curiosidade." "Imagina, não tem problema." Bianca olhou o relógio. "Ai, desculpa." "Senhor Marcos, mas preciso continuar. O supervisor não gosta quando a gente atrasa a limpeza." Claro. Não quero que você se meta em problemas." Ela sorriu e retomou o empurrar do carrinho. Marcos ficou parado no corredor, observando-a se afastar. A cada passo, as esmeraldas balançavam, captando a luz e refletindo aquele verde inconfundível. Helena. O nome ecoou em sua mente como um mantra. Seria possível depois de todos esses anos procurando. A resposta estava bem na sua frente, limpando os corredores do Hotel Imperial. De volta ao quarto, Marcos trancou a porta e abriu o laptop. Suas mãos tremiam enquanto digitava.
Serra do Sossego, Minas Gerais. O mapa mostrou uma cidade minúscula, a mais de 500 quilômetros da capital, um lugar perfeito para esconder segredos. Ele pegou a foto de Helena usando os brincos e a comparou mentalmente com o rosto de Bianca. As feições eram diferentes, mas havia algo, uma expressão, talvez, o jeito de inclinar a cabeça quando pensava, o sorriso tímido. E se... Marcos balançou a cabeça. Não podia se deixar levar por wishful thinking. Precisava de provas concretas. Mas como investigar sem assustar a moça? Como descobrir a verdade sobre Dalva e essa história de acidente de carro que parecia conveniente demais? Uma batida na porta o trouxe de volta à realidade. Limpeza! Era a voz de Bianca. Entre, por favor. Ela empurrou o carrinho para dentro do quarto, profissional e eficiente. Marcos observou cada movimento, procurando por mais pistas, mais semelhanças. A maneira como ela dobrava as toalhas, o cuidado com os objetos pessoais dele, a delicadeza com que arrumava a cama. "O senhor está aqui a trabalho?" perguntou ela, passando um pano na mesa. "Férias. Estou há muito tempo fora do país." "Que legal. Deve ser bom viajar pelo mundo. Eu nunca saí de Minas, na verdade." Ela riu. "Bem, exceto para vir trabalhar aqui. E por que escolheu esse hotel?" Uma amiga da tia Dalva conhecia o gerente. Conseguiu uma indicação para mim. Bianca parou de limpar e o olhou. "Por que veio se hospedar aqui? Tem outros hotéis mais luxuosos na cidade?" A pergunta pegou Marcos desprevenido. Ele não podia dizer a verdade. "Nostalgia, talvez. Já me hospedei aqui antes, há muitos anos." "Ah, entendi." Ela terminou a limpeza e se dirigiu à porta. "Qualquer coisa que precisar, é só chamar na recepção e pedir para falar comigo." "Bianca." "Sim, sua tia. Ela ainda mora em Serra do Sossego." "Mora, sim." O rosto de Bianca se ensombrou. "Na verdade, ela não está muito bem de saúde. Câncer. Eu mando dinheiro todo mês para ajudar com os remédios." "Câncer." A palavra atingiu Marcos como um soco. Se Dalva era a chave para desvendar o mistério, ele precisava encontrá-la rapidamente. "Sinto muito. Deve ser difícil estar longe dela num momento assim." "É, mas os médicos disseram que ela tem mais alguns meses. Talvez um ano, se Deus quiser." Lágrimas se formaram nos olhos de Bianca. "Desculpe, não devia estar falando disso com um hóspede." "Não se preocupe. Todos precisamos desabafar às vezes." Ela sorriu através das lágrimas e saiu do quarto. Marcos ficou sozinho com seus pensamentos e uma certeza crescente. Bianca Soares não era quem achava que era. E Dalva, a mulher que a criou, tinha respostas que ele precisava desesperadamente. Pegou o celular e começou a pesquisar passagens para a Serra do Sossego. Era hora de uma visita ao interior de Minas Gerais. A estrada para a Serra do Sossego serpenteia por montanhas cobertas de mata atlântica. Um trajeto de 5 horas que Marcos fez em silêncio absoluto. O carro alugado subia e descia morros verdejantes, passando por cidadezinhas que pareciam paradas no tempo. A cada quilômetro, a sensação de estar se aproximando de respostas crescia em seu peito. Serra do Sossego apareceu após uma curva fechada. Casas coloniais coloridas enfileiradas numa única rua principal. Uma igreja branca no alto de uma colina. E aquela quietude típica do interior, que faz o tempo parecer mais lento. Marcos estacionou em frente ao que parecia ser o único bar da cidade. "Bom dia", cumprimentou o homem atrás do balcão. Um senhor de cabelos grisalhos e barriga proeminente. "Não é daqui, né?" "Não. Vim da capital. Estou procurando uma senhora chamada Dalva." "Dalva." Marcos percebeu que não sabia o sobrenome dela. "Dalva Mendes", o homem completou. "Aqui tem uma sobrinha trabalhando num hotel grande." "Essa mesma?" O semblante do barman se fechou ligeiramente. "E o que você quer com a Dalva?" "Nada demais. Conheço a sobrinha dela, Bianca. Vim fazer uma visita de cortesia, saber como ela está passando." O homem o estudou por alguns segundos, como se pesasse se devia confiar naquele estranho de terno que aparecera em sua cidade. "A coitada não está bem, não. O câncer está levando ela devagar." Apontou para uma rua lateral. Casa azul com portão de ferro, 2 quadras para cima. "Mas cuidado para não dar susto nela, viu?" Marcos agradeceu e seguiu as direções. A casa de Dalva era pequena, mas bem cuidada.
com um jardim cheio de flores coloridas que contrastava com a simplicidade do local. Respirou fundo antes de bater na porta. Uma mulher franzina, de cerca de 60 anos. Atendeu, cabelos brancos presos em um coque, olhos castanhos que já deviam ter sido vivazes, mas agora pareciam carregados de cansaço. Usava um vestido florido e apoiava-se em uma bengala. Pois não, senhora Dalva, meu nome é Marcos Valente. Eu gostaria de conversar com a senhora sobre Bianca. O rosto de Dalva se contraiu numa expressão de pânico mal disfarçado. O que aconteceu com ela? Alguma coisa aconteceu com minha menina. Não, ela está bem. Marcos se apressou em tranquilizá-la. Eu a conheci no hotel onde ela trabalha. Vim aqui porque... Bem, é complicado de explicar. Dalva o observou com desconfiança, mas abriu mais a porta. Entre, mas não posso demorar muito. Tô me sentindo fraca hoje. A sala era simples, sofá de 2 lugares, televisão antiga, muitas fotografias de Bianca espalhadas pelas paredes e estantes. Marcos notou que todas as fotos eram dela já adulta ou adolescente, nenhuma da infância. Quer um café? Ofereceu Dalva, apontando para uma poltrona. Não precisa se incomodar. Ela se sentou no sofá, visivelmente aliviada por poder descansar. Então, o que você quer saber sobre a Bianca? Marcos escolheu as palavras cuidadosamente. A senhora a criou desde pequena, não é mesmo? Criei desde os 5 aninhos. O tom de Dalva ficou defensivo. Por quê? Ela me contou que os pais morreram num acidente de carro e que a senhora é tia dela. E é verdade. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. Dalva, eu preciso da sua ajuda. Marcos se inclinou para a frente. 26 anos atrás, eu perdi alguém muito importante. Uma mulher chamada Helena Ribeiro. Ela desapareceu na véspera do nosso casamento. O rosto de Dalva empalideceu visivelmente. Eu não conheço nenhuma Helena. Ela usava brincos de esmeraldas, brincos únicos, impossíveis de confundir. Marcos tirou do bolso uma foto de Helena. Os mesmos brincos que Bianca usa hoje. Dalva olhou a foto e suas mãos começaram a tremer. Por um longo momento, o silêncio tomou conta da sala. Quando ela finalmente falou, sua voz estava rouca. Você precisa ir embora. Dalva, por favor. Eu disse para ir embora. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. E não volte mais aqui. Eu só quero saber a verdade sobre Helena. E sobre Bianca. A Bianca é minha sobrinha. Ponto final. Os olhos de Dalva estavam cheios de lágrimas. Agora vá embora antes que eu chame alguém. Marcos percebeu que insistir naquele momento seria contraproducente. Dalva estava claramente escondendo algo, mas estava assustada demais para falar. Tudo bem, eu vou. Mas deixe eu dizer uma coisa. Se Bianca corre algum perigo por causa do que aconteceu com Helena, a senhora precisa me contar. Eu posso protegê-la. Ninguém vai machucar minha menina, sussurrou Dalva, mais para si mesma do que para ele. Marcos deixou um cartão com seu telefone sobre a mesa. Se mudar de ideia, me liga, a qualquer hora. Ela não respondeu, mas seus olhos se fixaram no cartão enquanto ele saía. De volta ao hotel na capital, Marcos encontrou Bianca no lobby, conversando animadamente com um homem jovem de terno. Ele era alto, cabelos escuros bem cortados, postura confiante de quem nasceu em berço de ouro. Bianca ria de algo que ele havia dito, e Marcos sentiu uma pontada estranha no peito. Senhor Marcos. Bianca acenou quando o viu. Como foi sua viagem? Produtiva. Ele se aproximou, observando o rapaz ao lado dela. Ah, deixe-me apresentar. Este é Gabriel Monteiro, advogado Gabriel. Este é o senhor Marcos Valente, hóspede do hotel. Gabriel estendeu a mão com um sorriso cordial. Prazer, Marcos Valente. Onde já ouvi esse nome. Sou militar. Talvez tenha visto em algum jornal. Deve ser isso. Gabriel se voltou para Bianca. Mas, então, o que me diz? Domingo à tarde está livre para um almoço. Bianca corou ligeiramente. Acho que sim, mas em lugar simples, viu? Não sou dessas de restaurante chique. Eu conheço um lugar perfeito. Gabriel beijou a mão dela num gesto galanteador. Até domingo, então. Ele se despediu de Marcos com um aceno e saiu do hotel. Bianca ficou parada, tocando a mão que ele havia beijado. Parece um bom rapaz, comentou Marcos.
É, a gente se conheceu aqui no hotel há algumas semanas. Ele vem sempre para reuniões de negócios. Ela suspirou. Nunca pensei que alguém como ele ia se interessar por alguém como eu. Por que diz isso? Ah, Sr. Marcos, olha a diferença. Ele é advogado, formado, de família boa. Eu sou uma faxineira do interior. Bianca, você vale muito mais do que imagina. Ela sorriu. Mas Marcos notou uma tristeza nos olhos dela. Às vezes eu me pergunto como seria se eu tivesse tido outras oportunidades. Sabe, se meus pais não tivessem morrido. Balançou a cabeça. Mas não adianta ficar pensando no que não pode ser mudado. E se você descobrisse que sua história é diferente do que sempre acreditou? Como assim? Marcos hesitou. Era cedo demais para revelar suas suspeitas. Nada. Apenas uma reflexão filosófica. Mudou de assunto. Como está sua tia? O rosto de Bianca se ensombreceu. Não muito bem. Liguei para ela hoje e a voz estava mais fraca. Suspirou. Às vezes penso em pedir demissão e ir cuidar dela. Mas o dinheiro que mando é importante para os remédios. Ela falou alguma coisa sobre ter recebido visitas. Visitas. Bianca pareceu surpresa. Não, por quê? Curiosidade apenas. Tia Dalva quase não recebe ninguém. É uma pessoa muito reservada. Sabe, sempre foi. Ela olhou o relógio. Ai, desculpa, Sr. Marcos, mas preciso voltar ao trabalho. Claro, nos vemos depois. Marcos a observou se afastar, notando novamente o balanço dos brincos de esmeraldas. Cada peça do quebra-cabeça que descobria só aumentava sua certeza. Bianca era filha de Helena. Mas como provar, e mais importante, quem era o responsável pelo desaparecimento de Helena e por que Dalva estava tão aterrorizada? No quarto, abriu o laptop e começou a pesquisar sobre Gabriel Monteiro, advogado formado pela USP, especialista em direito empresarial, sócio de um escritório conceituado, filho de Raul Monteiro. Empresário do ramo de agronegócios com interesses diversos, Raul Monteiro. O nome lhe dizia algo, mas não conseguia lembrar o quê. Fez uma busca mais profunda e encontrou algumas notícias antigas sobre investigações federais relacionadas a tráfico. Mas nada que tivesse resultado em condenação. O telefone tocou, interrompendo sua pesquisa. Alô, Sr. Marcos. Era uma voz feminina, hesitante. É a Dalva. O coração de Marcos acelerou. Dalva. Que bom que ligou. Eu preciso conversar com o senhor, mas não posso falar pelo telefone. Sua voz estava trêmula. E o senhor não pode vir aqui de novo. Onde então? Tem uma capela abandonada na estrada para Três Corações. Quilômetro 15. Amanhã às 5 da tarde. Vá sozinho. Dalva, você está bem? Parece assustada. Estou morrendo, Sr. Marcos. E há coisas que eu preciso contar antes de partir. Coisas sobre a Helena. E sobre a Bianca. A linha ficou muda. Marcos olhou para o celular, o coração batendo acelerado. Finalmente, depois de 26 anos, ele estava prestes a descobrir a verdade. O domingo chegou com um céu azul sem nuvens, e o burburinho típico de um hotel em dia de movimento intenso. Marcos observava da janela do seu quarto quando viu Gabriel Monteiro estacionar uma BMW prata em frente ao Imperial. O jovem advogado desceu do carro ajustando o blazer, claramente nervoso para o encontro com Bianca. 15 minutos depois, Bianca apareceu no saguão usando um vestido floral azul claro, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Os brincos de esmeraldas captavam a luz do lustre, criando pequenos reflexos verdes que dançavam conforme ela caminhava. Marcos sentiu o peito apertar ao vê-la tão bonita e despreocupada, sem imaginar os segredos que envolviam sua própria vida. Gabriel se aproximou dela com um sorriso largo, estendendo um buquê de rosas brancas. Para você, disse, beijando delicadamente a mão dela. Gabriel, não precisava. Bianca corou, cheirando as flores. São lindas. Nada é bonito demais para você. Marcos desceu até o lobby. Fingindo conferir algo na recepção enquanto observava a interação dos dois, havia uma química evidente entre eles, mas também algo que o incomodava na forma como Gabriel olhava para Bianca. Não era apenas interesse romântico. Havia uma intensidade quase possessiva em seus olhos. Sr. Marcos, Bianca acenou ao vê-lo. Olha só que flores lindas o Gabriel me trouxe. Muito bonitas mesmo.
concordou Marcos apertando a mão de Gabriel. Vão a algum lugar especial. Conheço um restaurante na Lagoa Rodrigo de Freitas, respondeu Gabriel. Vista linda, comida excelente, Bianca merece o melhor. Ai, para com isso, riu Bianca, claramente envaidecida com a atenção. Não estou acostumada com tanto luxo. Vai ter que se acostumar. Gabriel murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Mas Marcos captou o tom possessivo. Eles se despediram e saíram juntos. Marcos os observou pela janela. Gabriel abriu a porta do carro para Bianca. Esperou ela se acomodar antes de contornar o veículo. Gestos de cavalheiro, mas que pareciam quase teatrais. No restaurante Vista Lagoa, Gabriel havia reservado uma mesa na varanda com vista para o espelho d'água. Bianca nunca havia estado em um lugar tão sofisticado. Os garçons usavam gravata, o cardápio era em francês, e cada prato custava mais do que ela ganhava em uma semana. Está nervosa? Perguntou Gabriel, notando como ela observava tudo ao redor. Um pouco. Nunca vim num lugar assim. Você vai se acostumar. Ele cobriu a mão dela com a sua. Pretendo te trazer aqui muitas vezes. Gabriel pediu champanhe e lagosta. Ignorando os protestos de Bianca sobre o preço, durante o almoço, falou sobre seus planos de expandir o escritório, das viagens que queria fazer, da casa que pensava em comprar na Barra. E você? Perguntou ele, cortando um pedaço de lagosta. Quais são seus sonhos? Bianca brincou com o garfo pensativa. Nunca pensei muito nisso. Sempre foi uma luta só para sobreviver, sabe? Mandar dinheiro para a tia, pagar minhas contas. Suspirou. Mas às vezes sonho em estudar, fazer uma faculdade, talvez. Que curso? Psicologia? Acho que seria bom ajudar pessoas que passaram por traumas. Como eu. Gabriel franziu a testa. Trauma? Ah, é que eu não tenho lembranças da minha infância. Os médicos disseram que foi por causa do acidente que matou meus pais. Ela tocou os brincos inconscientemente. Às vezes fico me perguntando como eles eram. Se eu puxei alguma coisa deles. Você é perfeita do jeito que é, disse Gabriel, beijando a mão dela. Não precisa ficar remoendo o passado. Enquanto isso, Marcos dirigia pela estrada esburacada que levava à capela abandonada. A construção apareceu após uma curva, pequena, de pedra, com o teto parcialmente desabado e mato crescendo ao redor. Um lugar perfeito para um encontro secreto. Dalva já estava lá, sentada em um banco de madeira carcomido. Parecia ainda mais frágil que no dia anterior, como se cada hora a doença a consumisse um pouco mais. Obrigada por vir, disse ela, sem levantar os olhos. Marcos se sentou ao lado dela, respeitando a distância. Obrigado por ter ligado. Sei que não foi fácil. O senhor tem certeza de que quer saber a verdade? Dalva o encarou com olhos cansados. Às vezes a ignorância é uma bênção. Estou procurando essa verdade há 26 anos. Dalva suspirou profundamente. Helena Ribeiro era prima distante minha. Nos conhecemos quando éramos crianças, mas perdemos contato quando ela se mudou para a capital. Sua voz tremeu, até a noite que ela apareceu na minha porta. Marcos segurou a respiração. Quando foi isso? Setembro de 1999. Ela estava desesperada, carregando uma bebê recém-nascida. Disse que homens perigosos estavam atrás dela, que precisava que eu cuidasse da criança. Bianca, Dalva assentiu. Helena só ficou uma noite, deixou os brincos como prova de que a menina era filha dela. Me fez prometer que cuidaria da criança como se fosse minha própria filha. E depois, ela partiu na manhã seguinte. Disse que ia tentar chegar até a fronteira, que tinha contatos que poderiam ajudá-la a sair do país. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dalva. Foi a última vez que a vi. Marcos fechou os punhos, tentando controlar a emoção. Quem eram esses homens perigosos? Ela não disse nomes, só que era alguém muito poderoso, que tinha obsessão por ela. Dalva o encarou, mas eu descobri depois quem era. Como? Marina, a funcionária da fazenda onde Helena ficou presa. Ela veio me procurar 2 anos depois. Disse que tinha conseguido fugir e queria ver como a menina estava. Helena ficou presa. Onde? Numa fazenda isolada, propriedade de um tal de Raul Monteiro. O nome saiu como um sussurro. Marina contou que ele sequestrou Helena na véspera do casamento de vocês. Estava obcecado por ela.
Achava que um dia ela ia corresponder aos sentimentos dele. O mundo de Marcos balançou. Raul Monteiro, o pai de Gabriel, o jovem que estava cortejando Bianca naquele exato momento. E Helena. Ela morreu tentando escapar. Marina disse que sim. 2 semanas depois que a bebê sumiu, Raul ficou furioso quando descobriu que a criança havia desaparecido. Executou Helena num acesso de raiva. Marcos se levantou bruscamente. Caminhando até a janela quebrada da capela, a raiva queimava em seu peito como ácido. Por que você nunca procurou a polícia? Com que provas? Marina desapareceu logo depois de me contar isso. E Raul Monteiro é um homem muito poderoso. Dalva tossiu. Um som úmido e doloroso. Além disso, eu tinha medo pelo que poderia acontecer com Bianca se ele descobrisse onde ela estava. E descobriu. Não sei. Espero que não. Ela se levantou com dificuldade. Mas tem uma coisa que o senhor precisa saber, minha doença. Ela não está progredindo naturalmente. Como assim? Alguém está alterando meus remédios. Dalva tirou um vidro de comprimidos do bolso. Mandei analisar em laboratório. Tem veneno misturado. O sangue de Marcos gelou. Quem tem acesso aos seus remédios? A farmacêutica da cidade traz mensalmente. Mas ela disse que uma mulher elegante apareceu lá semana passada. Perguntando sobre mim, disse que era parente distante. Queria ajudar com os custos do tratamento. Você acha que... Acho que alguém descobriu que eu sei a verdade. E quer me calar antes que eu conte para alguém. Dalva segurou o braço de Marcos. Por isso chamei o senhor aqui. Se eu morrer, Bianca vai ficar sozinha no mundo. E se eles descobrirem quem ela realmente é, não vou deixar nada acontecer com ela. Prometeu Marcos. Mas preciso de provas contra Raul Monteiro. Dalva caminhou até uma pedra solta na parede da capela, removeu-a e tirou um envelope amarelado. Helena deixou algumas cartas, e Marina me deu isto antes de desaparecer. Ela entregou um mapa rudimentar. Localização onde estão enterradas evidências dos crimes de Raul. Marcos abriu o mapa com cuidado. Marcações indicavam uma área rural a cerca de 200 quilômetros dali. Dalva, você precisa vir comigo para a capital. Não é seguro ficar aqui. Não. Se eu sair daqui, vão saber que contei algo. Ela balançou a cabeça. Além disso, não me resta muito tempo mesmo. Mas o senhor precisa proteger minha menina. Há algo mais que preciso saber. Bianca está se envolvendo com Gabriel Monteiro, o filho de Raul. O rosto de Dalva empalideceu completamente. Meu Deus. Não pode ser coincidência. Provavelmente não é. O senhor precisa afastá-la dele. Se Raul descobrir que o próprio filho está namorando a filha da mulher que ele matou... Dalva não conseguiu terminar a frase. Marcos guardou o envelope e o mapa no casaco. Vou contar a verdade para Bianca esta noite. Ela vai odiar o senhor por destruir a felicidade dela. Prefiro que ela me odeie viva do que morta por ignorância. Dalva assentiu, compreendendo a lógica terrível da situação. Cuidado, senhor Marcos. Raul Monteiro já matou antes. E não vai hesitar em matar novamente. De volta ao hotel, Marcos encontrou Bianca no lobby, radiante de felicidade. Gabriel havia acabado de se despedir. E ela ainda segurava as rosas brancas. Senhor Marcos, como foi o passeio? Bianca, preciso conversar com você. É importante. Claro, mas pode ser rapidinho. Estou exausta. Foi um dia longo. Marcos olhou para os brincos de esmeraldas que balançavam no pescoço dela. Pensando em Helena, em todos os anos perdidos, em todos os segredos que estavam prestes a explodir. Pode deixar para amanhã. Descanse bem. Ela sorriu e se dirigiu ao elevador. Marcos ficou parado no lobby, sabendo que em poucas horas a vida daquela jovem mudaria para sempre e que a partir de então, nenhum deles estaria seguro. O telefone tocou às 4 da manhã, cortando o silêncio do quarto como uma lâmina. Marcos despertou instantaneamente, o instinto militar fazendo-o saltar da cama, antes mesmo de processar completamente o som. O visor mostrava um número desconhecido. Alô, senhor Marcos? A voz era rouca, quase irreconhecível. É a Dalva. Dalva, o que aconteceu? São 4 da manhã. Eles estiveram aqui. A respiração dela estava entrecortada, laboriosa. 3 homens revieram a casa toda, procurando alguma coisa. O sangue de Marcos gelou. Você está ferida, não fisicamente, mas eles sabem, senhor Marcos. Sabem que conversei com o senhor.
Uma crise de tosse interrompeu suas palavras. Disseram que se eu abrisse a boca para mais alguém... Dalva, você precisa sair daí agora. Não posso. Mal consigo ficar em pé. A voz dela estava ficando mais fraca. Mas tem uma coisa. Antes que seja tarde demais... O quê? Tenho mais cartas da Helena. Coisas que ela escreveu durante o cativeiro. Estão escondidas embaixo do assoalho da cozinha. Tábua solta perto do fogão. Ela parou para respirar. E tem mais uma coisa que não contei ontem. Fale. A mulher que veio à farmácia perguntar sobre mim. O farmacêutico a descreveu. Cabelos loiros, elegante, sotaque do Rio. Dirigia um carro preto com placa de Brasília. Verônica Monteiro, murmurou Marcos. A esposa de Raul? Como? Nada. Continue. Senhor Marcos, o senhor precisa proteger a Bianca, se eles descobrirem que ela é filha da Helena. A voz de Dalva se quebrou. Eu não vou aguentar muito mais tempo. O veneno está fazendo efeito mais rápido agora. Estou indo para aí. Não. Se virem o senhor aqui de novo, vão saber que eu contei tudo. Dalva respirou com dificuldade. Faça o exame de DNA. Prove que ela é sua filha. Depois conte a verdade para ela. Dalva, cuide da minha menina, senhor Marcos. Ela é tudo o que me resta neste mundo. A linha ficou muda. Marcos tentou ligar de volta, mas o telefone só dava ocupado. Vestiu-se rapidamente e desceu até a recepção. Preciso de um favor, disse ao recepcionista noturno. É urgente. Às 7 da manhã, Marcos estava na porta do laboratório de análises clínicas quando o técnico chegou para abrir. Havia passado a madrugada coletando fios de cabelo de Bianca, retirados discretamente da escova que ela esquecera no carrinho de limpeza, e preparando uma amostra sua. Preciso de um exame de paternidade com urgência, disse, entregando o envelope com as amostras. Quanto tempo? Normalmente são 3 dias úteis, mas posso acelerar para 24 horas se for realmente urgente. Custa o dobro. Feito, de volta ao hotel, Marcos encontrou Bianca organizando as toalhas no depósito de rouparias. Ela cantarolava baixinho, claramente de bom humor depois do encontro com Gabriel. Bom dia, senhor Marcos. Acordou cedo hoje. Bom dia, Bianca. Como foi ontem? O rosto dela se iluminou. Maravilhoso, Gabriel é. É incrível, gentil, inteligente, engraçado. Ela suspirou sonhadoramente. Nunca pensei que alguém como ele pudesse se interessar por mim. Bianca, o que você sabe sobre a família dele? Não muito. Sei que o pai é empresário, tem propriedades rurais. Gabriel não gosta muito de falar sobre negócios da família. Diz que prefere focar no presente. No que estamos construindo juntos. Que conveniente, pensou Marcos. E vocês já fizeram planos. Ele falou sobre me levar para conhecer a família dele. Bianca corou. Disse que a mãe ia adorar me conhecer. Uma onda de pânico atravessou Marcos. Se Gabriel levasse Bianca para casa, se Raul a visse... Bianca, posso te dar um conselho. Claro, vá devagar com esse relacionamento. Às vezes as pessoas não são exatamente o que parecem ser. O sorriso dela se apagou ligeiramente. O senhor não gosta do Gabriel. Não é isso. É só que você é muito especial. Merece alguém que a ame pelo que você realmente é, não por uma imagem idealizada. Gabriel me ama, disse ela defensiva. Ontem ele até falou sobre um futuro juntos. Bianca, com licença, senhor Marcos, mas preciso voltar ao trabalho. Ela saiu do depósito claramente irritada. Marcos suspirou, sabendo que havia plantado uma semente de dúvida. Mas temendo que não fosse suficiente, à tarde, Gabriel apareceu no hotel novamente. Marcos o observou do bar, notando como o jovem advogado cumprimentava os funcionários com familiaridade ensaiada. Quando Bianca apareceu, Gabriel a abraçou possessivamente. Trouxe uma surpresa para você, disse ele, entregando-lhe uma caixinha pequena. Bianca abriu com cuidado, revelando um colar delicado de ouro branco. Ah, Gabriel, é lindo, mas não posso aceitar. Deve ter custado uma fortuna. Nada é caro demais para você. Ele fechou o colar em seu pescoço, bem próximo aos brincos de esmeraldas. Agora você tem uma joia minha também. O gesto pareceu marcar território de uma forma que fez Marcos se sentir desconfortável. Meu pai quer conhecer você, disse Gabriel, beijando a testa de Bianca. Sua família. Ela pareceu nervosa.
Você tem certeza? Quer dizer, eu sou só uma. Você é a mulher que eu amo, interrompeu Gabriel. Isso é tudo que importa. Marcos se levantou do bar e se aproximou deles. Gabriel, posso falar com você um momento? Em particular, o jovem advogado franziu a testa, mas concordou. Eles se afastaram para um canto do lobby. Sobre o que quer falar? Sobre suas intenções com Bianca. Gabriel riu, mas o som não tinha humor. Com todo respeito, coronel, mas isso não é da sua conta. Ela é uma moça inocente, não merece ser machucada. E quem disse que vou machucá-la? Os olhos de Gabriel se estreitaram. Na verdade, estou me perguntando qual é exatamente seu interesse nela. Sou apenas um amigo preocupado. Amigo. Gabriel deu um passo para mais perto. Um homem da sua idade, sozinho, interessado numa moça jovem e bonita. As pessoas podem tirar conclusões erradas. A ameaça velada não passou despercebida por Marcos. Cuidado com suas insinuações, rapaz. E você cuidado com sua amizade. Gabriel sorriu friamente. Bianca não precisa de proteção. Ela tem a minha agora. Gabriel voltou para junto de Bianca, que os observara à distância com curiosidade. O que vocês estavam conversando? Nada importante, só conversa de homem. Gabriel beijou seus lábios suavemente. Que tal jantarmos fora hoje? Conheço um lugar romântico na Tijuca. Adoraria, mas preciso trabalhar até às 8. Vou te buscar às 8:30, então. Eles se despediram com outro beijo, e Gabriel saiu do hotel. Bianca tocou o colar novo, sorrindo para si mesma. Às 9 da noite, o celular de Marcos tocou. Era o laboratório. Senhor Valente, temos o resultado do exame de paternidade. E, positivo. Probabilidade de paternidade de 99,97%. O senhor é pai biológico da amostra feminina. Marcos fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e terror. Alívio por finalmente ter a confirmação, terror pelo que isso significava para o futuro de Bianca. 20 minutos depois, alguém bateu na porta do seu quarto. Era Bianca, ainda usando o vestido do jantar com Gabriel. Senhor Marcos, desculpe incomodar tão tarde, mas preciso falar com o senhor. Entre, por favor. Ela entrou hesitante, claramente nervosa. É sobre o que o senhor disse hoje de manhã, sobre ir devagar com o Gabriel. O que tem? Aconteceu uma coisa estranha hoje. Bianca se sentou na poltrona. Durante o jantar, o telefone dele tocou e ele atendeu. Ouviu o nome Helena sendo mencionado. O coração de Marcos parou. Helena. É. Gabriel ficou nervoso. Saiu para atender fora do restaurante. Quando voltou, estava diferente, mais distante. Ela o encarou. Senhor Marcos, quem é Helena? Marcos respirou fundo. Era chegada a hora da verdade. Bianca, preciso te contar uma coisa. E você não vai gostar do que vai ouvir. Estou assustada. Helena Ribeiro era minha noiva. Ela desapareceu há 26 anos, na véspera do nosso casamento. Ele tirou o envelope com os resultados do exame do bolso. E hoje descobri que você é filha dela. Nossa filha, Bianca, ficou em silêncio por um longo momento processando a informação. Isso não é possível. Meus pais morreram num acidente de carro, tia Dalva me contou. Dalva mentiu para te proteger. Helena foi sequestrada por um homem chamado Raul Monteiro. Ela te teve em cativeiro e conseguiu que alguém te levasse para Dalva antes de morrer tentando escapar. Raul Monteiro. O rosto de Bianca empalideceu. Esse é o nome do pai do Gabriel. Exatamente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você está dizendo que o homem que eu amo é filho do assassino da minha mãe? Sim, e que eu sou seu pai. Bianca se levantou bruscamente, arrancando o colar que Gabriel havia dado e atirando-o no chão. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser verdade. Bianca. Não. Ela correu para a porta. Você está mentindo. Está com ciúmes porque sou jovem e encontrei alguém que me ama. Bianca, espere. Mas ela já havia saído, batendo a porta com força. Marcos ficou sozinho no quarto, segurando o resultado do exame de DNA e sabendo que havia perdido a filha no exato momento em que a encontrou. Do lado de fora, a tempestade que se formava no céu espelhava a que estava prestes a desabar sobre suas vidas. A noite passou em claro para Marcos. Cada barulho no corredor,
fazia sua esperança ressurgir de que Bianca voltasse. Mas o amanhecer chegou sem sinais dela. Às 7 da manhã, desceu para o café da manhã e a encontrou no restaurante, servindo mesas com movimentos mecânicos. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Bianca, por favor, não fale comigo, disse ela sem olhá-lo, continuando a organizar os pratos. Preciso trabalhar. Pelo menos me deixe explicar melhor. Não há nada para explicar. Sua voz estava fria, distante. O senhor inventou uma história maluca para me afastar do Gabriel. Não sei porquê, mas não vou permitir. Marcos percebeu que insistir naquele momento só pioraria as coisas. Voltou ao quarto e ligou para o laboratório, pedindo uma cópia oficial do exame de DNA. Depois, começou a organizar as evidências que Dalva havia lhe dado. As cartas de Helena, o mapa, fotografias antigas. Às 10 da manhã, seu telefone tocou. Era um número de Serra do Sossego. Alô, Sr. Marcos. Aqui é Dr. Benedito, médico da Dalva Mendes. A voz era grave, profissional. Tenho uma notícia ruim. Ela faleceu esta manhã. O mundo de Marcos parou. Como? Parada cardíaca? O câncer estava muito avançado, mas... O médico hesitou. Entre nós, alguns sintomas não batiam com a progressão natural da doença. Parecia mais envenenamento por metais pesados. Doutor, é possível fazer uma autópsia. Já conversei com as autoridades locais. Vão investigar, mas sem família próxima para autorizar exames mais detalhados. Sua voz se perdeu. A moça que ela criava, Bianca, é a única que poderia autorizar. Tem como contatá-la. Vou falar com ela. Marcos desligou e ficou parado no quarto, processando a perda. Dalva havia morrido levando segredos que poderiam ter ajudado a proteger Bianca. Agora ele estava sozinho nessa luta. Gabriel chegou ao hotel pouco depois do meio-dia, aparentando estar mais nervoso que o usual. Marcos o observou conversar com Bianca no lobby, notando como ela parecia abatida apesar de tentar sorrir para ele. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Gabriel, tocando o rosto dela com carinho. Tive uma discussão com um hóspede ontem à noite. Coisas bobas, mas me deixou chateada. Que hóspede? Bianca hesitou antes de responder. O Sr. Marcos, ele disse umas coisas estranhas sobre você, sobre sua família. O rosto de Gabriel se contraiu numa expressão perigosa. Que tipo de coisas? Bobagens. Disse que eu devia ter cuidado, que as pessoas não são o que parecem. Ela balançou a cabeça. Acho que ele tem ciúmes. Homens mais velhos às vezes ficam assim com mulheres jovens. Gabriel relaxou ligeiramente, mas Marcos notou que seus punhos continuavam cerrados. Você fez bem em me contar. Gabriel beijou a testa dela. Esse tipo de gente só quer causar problemas. É melhor você evitar conversar com ele. Já estou evitando. Ótimo. Gabriel pegou as mãos dela. Escuta, meu pai confirmou o jantar para amanhã à noite. Ele está ansioso para te conhecer. Marcos se levantou da poltrona onde estava fingindo ler um jornal e se aproximou deles. Com licença. Posso interromper? Na verdade, não, respondeu Gabriel friamente. Bianca, preciso falar com você sobre sua tia Dalva. O rosto dela empalideceu. O que aconteceu com ela? Ela faleceu esta manhã. Bianca deixou escapar um grito abafado, levando as mãos à boca. Gabriel imediatamente a envolveu em seus braços. Como? Sussurrou ela. Parada cardíaca. O médico disse que foi rápido. Ela não sofreu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Bianca, enquanto Gabriel a consolava, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Marcos notou como o jovem aproveitou o momento de vulnerabilidade dela para estreitar ainda mais o controle. Preciso ir para lá, disse Bianca entre soluços. Organizar o funeral, resolver as coisas dela. Eu vou com você, ofereceu Gabriel imediatamente. Não precisa, Gabriel. Você tem trabalho. Nonsense. Não vou deixar você passar por isso sozinha. Ele olhou para Marcos com desafio. A família é para estar junta nos momentos difíceis, Bianca, disse Marcos. Há algumas coisas de Dalva que ela queria que você soubesse. Coisas importantes sobre seu passado. Que coisas? Perguntou Gabriel antes que ela pudesse responder. Assuntos de família, particulares. Bianca e eu não temos segredos um do outro, disse Gabriel, puxando-a mais para perto.
Qualquer coisa que você tenha a dizer, pode falar na frente dela e de mim. Marcos percebeu que estava sendo manipulado para revelar informações na frente de Gabriel, o que seria perigoso. Então conversamos em Serra do Sossego. Vou para lá ainda hoje. Nós também, disse Gabriel. Certo, meu amor. Bianca assentiu, ainda em estado de choque pela morte de Dalva. 2 horas depois, Marcos estava na estrada para a Serra do Sossego quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Coronel Valente. A voz feminina era educada, mas havia algo sinistro nela. Meu nome é Verônica Monteiro. Marcos quase perdeu o controle do carro. O que a senhora quer? Conversar? Há certas situações que estão ficando complicadas. Sua voz era calma, quase amigável. Acho que temos interesses em comum. Duvido muito. Meu marido não sabe desta ligação, e meu filho também não. Verônica fez uma pausa. Preciso que o senhor pare de mexer em certas coisas, para o bem de todos. Não sei do que está falando. Claro que sabe. A velha Dalva era muito tagarela antes de ficar doente. O tom dela ficou mais frio. E agora o senhor está enchendo a cabeça daquela moça com ideias perigosas. Ideias como a verdade. A verdade, coronel, é que algumas coisas é melhor deixar enterradas, literalmente. Verônica riu baixinho. Helena está morta há 26 anos. Nada vai trazê-la de volta. Mas pode trazer justiça. Justiça. Sua voz se tornou ácida. Você não sabe de nada. Helena não era a santa que você pensa que era. O que quer dizer com isso? Ela seduziu meu marido, coronel, fez ele acreditar que o amava quando estava apenas brincando com os sentimentos dele. Verônica respirou fundo. Raul pode ter exagerado na forma de cortejá-la, mas a culpa não foi só dele. Você está defendendo um sequestrador. Estou protegendo minha família. O tom dela se tornou perigoso. E sugiro que o senhor faça o mesmo. Afaste-se da Bianca. Deixe meu filho ser feliz, ou as consequências serão lamentáveis. Está me ameaçando. Estou sendo clara. O senhor tem 24 horas para deixar de ser um problema. Verônica desligou. Marcos aumentou a velocidade, a urgência tomando conta dele. Verônica sabia sobre Bianca, sabia sobre Dalva, e claramente estava disposta a matar para proteger os segredos da família. Em Serra do Sossego, a casa de Dalva estava lacrada pela polícia. Marcos conseguiu conversar com o delegado local, que confirmou suas suspeitas sobre envenenamento, mas disse que sem evidências concretas seria difícil investigar. A única pessoa que poderia autorizar exames mais detalhados seria a sobrinha da falecida, explicou o delegado. Mas ela ainda não chegou. Marcos aproveitou para ir à capela abandonada onde havia encontrado Dalva. Lá, seguindo as instruções dela, removeu as tábuas soltas do chão e encontrou um baú pequeno enterrado. Dentro havia mais cartas de Helena, algumas fotos e um diário que ela havia mantido durante o cativeiro. Sentado no banco carcomido da capela, Marcos abriu o diário com mãos trêmulas. A caligrafia de Helena estava ali, preservada no papel amarelado. 15 de setembro. Raul me trouxe flores hoje, rosas vermelhas. Disse que quer que eu esqueça Marcos e aceite ficar aqui para sempre. Fingi que estava considerando. Mas só para ganhar tempo, preciso encontrar uma forma de escapar antes que ele perceba que estou grávida. 23 de setembro. A barriga está começando a aparecer. Marina, a funcionária da cozinha, desconfia. Ela tem um coração bom. Talvez possa me ajudar quando chegasse hora. 10 de outubro. Nosso bebê nasceu hoje. Uma menina linda, perfeita. Tem os olhos de Marcos. Raul não pode descobrir que ela existe. Marina prometeu ajudar. 12 de outubro. Marina levou nossa filha para um lugar seguro. Dei para ela os brincos de esmeraldas como prova de quem a menina realmente é. Se eu não conseguir sair daqui, pelo menos ela terá uma chance de vida normal, Marcos. Se um dia você ler isto, saiba que nosso amor criou algo lindo neste mundo terrível. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marcos, enquanto lia as últimas palavras de Helena. Ela havia morrido protegendo a filha deles, sacrificando a própria vida para que Bianca pudesse crescer livre. O som de carros se aproximando o fez levantar a cabeça. Uma BMW prata parou em frente à capela. Seguida por um carro preto, Gabriel desceu da BMW com Bianca
enquanto do carro preto saíram 2 homens de terno. "Senhor Marcos!" gritou Bianca correndo em sua direção. "O que está fazendo aqui?" Gabriel a seguiu mais devagar, os olhos fixos no diário que Marcos segurava, lendo sobre sua mãe. Respondeu Marcos, fechando o diário. A verdadeira história do que aconteceu com Helena Ribeiro. O rosto de Gabriel se contraiu numa expressão perigosa. "Acho melhor o senhor entregar isso." "Por quê? Com medo do que sua namorada pode descobrir sobre sua família?" Bianca olhou entre os 2 homens, confusa e assustada. "Do que vocês estão falando?" Gabriel sacou um revólver da cintura, apontando-o para Marcos. De um passado que é melhor ficar enterrado. Naquele momento, Bianca finalmente entendeu que tudo que Marcos havia dito era verdade, e que estava em muito mais perigo do que imaginava. O silêncio na capela abandonada era ensurdecedor. Bianca olhava para Gabriel como se o visse pela primeira vez, o revólver em suas mãos tornando-se a única realidade que conseguia processar. Os 2 homens de terno se posicionaram estrategicamente, bloqueando as saídas. "Gabriel, o que você está fazendo?" sussurrou ela, a voz quebrando. "Protegendo nossa família", respondeu ele, sem baixar a arma, algo que deveria ter feito desde o começo. Marcos ergueu as mãos lentamente, o diário de Helena ainda em seus dedos. "Então você sempre soube quem ela era." Gabriel riu amargamente. "Claro que sabia. Acha que foi coincidência eu aparecer no hotel justamente quando você voltou ao Brasil?" Ele olhou para Bianca com uma mistura de carinho e possessividade. "Meu pai me mandou vigiá-la, garantir que ela nunca descobrisse a verdade. E você aceitou." "No começo, sim. Era apenas um trabalho." Gabriel hesitou, como se lutasse consigo mesmo. "Mas aí eu me apaixonei de verdade por ela." Bianca recuou um passo, a traição cortando mais fundo que qualquer lâmina. "Tudo foi mentira, todo esse tempo." "Não." Gabriel se voltou para ela, desesperado. "O que sinto por você é real, Bianca. Mais real que qualquer coisa na minha vida. Por isso estou fazendo isto." "Fazendo o quê?" "Apontando uma arma para um homem inocente." Ele não é inocente", disse Gabriel, voltando a mirar Marcos. "Ele está tentando destruir nossa felicidade com histórias do passado que não mudam nada." Marcos deu um passo cuidadoso para a frente. "Bianca, no diário está tudo escrito. Como sua mãe foi sequestrada, como você nasceu em cativeiro, como ela morreu tentando protegê-la." "Mentiras", gritou Gabriel. "Então por que está com tanto medo de deixar ela ler?" Gabriel cerrou os dentes, suor escorrendo por sua testa apesar do ar frio da capela. "Porque algumas verdades só causam dor. Bianca é feliz agora. Nós somos felizes. Por que destruir isso? Porque é construído sobre sangue e mentiras", retrucou Marcos. Bianca se aproximou lentamente de Gabriel, as mãos estendidas. "Gabriel, me dá a arma. Vamos conversar. Resolver isso de outra forma. Não posso deixar ele contar para você. Não posso perder você. Você não vai me perder." Ela tocou o braço dele suavemente. "Mas preciso saber a verdade. Toda ela." Por um momento, Gabriel pareceu hesitar. Seus olhos se encheram de lágrimas, e Marcos viu neles o conflito entre o amor e a lealdade familiar. "Meu pai vai me matar se souber que eu contei", sussurrou Gabriel. "Seu pai já matou minha mãe", disse Bianca, a voz firme agora. "E matou tia Dalva. Quantas pessoas mais vão morrer para proteger seus segredos?" Gabriel baixou a arma ligeiramente. "Você não entende, meu pai. Ele não é um homem que aceita desobediência. Se eu não trouxer vocês 2 para ele." Um dos homens de terno se aproximou. "Senhor Gabriel." "Seu pai está esperando", ele disse para não demorar. Gabriel fechou os olhos, como se tomasse uma decisão dolorosa. Quando os abriu novamente, apontou a arma para o próprio capanga. "Saiam agora." "Senhor." "Eu disse para saírem", gritou Gabriel. "Digam para meu pai que precisei resolver algo antes." Os 2 homens se entreolharam, confusos, mas obedeceram. Após seus passos se afastarem, Gabriel se voltou para Bianca e Marcos. "Vocês têm 1 hora. Depois disso, meu pai vai vir atrás de vocês, e eu não vou conseguir protegê-los." Marcos baixou as mãos lentamente. "Gabriel, você pode nos ajudar. Pode testemunhar contra seu pai e assinar minha sentença de morte." Gabriel balançou a cabeça. "Você não conhece Raul Monteiro. Ele já matou pessoas da própria família que o traíram."
Bianca se aproximou dele, tocando seu rosto. Gabriel, olha para mim. Quando ele obedeceu, ela continuou. Se você realmente me ama, vai me ajudar a fazer justiça pela minha mãe. Bianca, você disse que se apaixonou por mim de verdade. Prove. Gabriel fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Está bem, mas precisamos ser rápidos. Ele se voltou para Marcos. Meu pai tem uma propriedade rural a 100 quilômetros daqui. É lá que ele faz. Seus negócios mais sujos, se vocês querem evidências, é lá que vão encontrar. 1 hora depois, estavam na estrada em direção à propriedade rural de Raul Monteiro. Gabriel dirigia sua BMW. Bianca ao lado dele. Enquanto Marcos o seguia em seu carro alugado, o plano era simples. Gabriel entraria na propriedade como se nada tivesse acontecido, enquanto Marcos e Bianca esperariam escondidos para documentar qualquer evidência dos crimes de Raul. Você tem certeza disso? Perguntou Bianca pela 10ª vez. Não, admitiu Gabriel. Mas é a única chance que temos de expor a verdade sem que todos nós acabemos mortos. E depois, quando seu pai descobrir que você nos ajudou... Gabriel apertou o volante com força. Então eu vou ter que desaparecer. Mudar de identidade. Sair do país. Ele olhou para ela. A questão é, você viria comigo? Bianca ficou em silêncio por um longo momento. Não sei se posso confiar em você depois de tudo que aconteceu. Eu entendo. A voz de Gabriel estava carregada de dor. Mas quero que saiba que cada momento que passamos juntos foi real para mim. Cada sorriso, cada conversa, cada beijo, nada disso foi fingimento. Como posso ter certeza? Porque estou arriscando minha vida para te ajudar. Gabriel parou o carro à beira da estrada. Bianca, antes de chegarmos lá, preciso te dizer uma coisa. O quê? Meu pai sabe que Marcos está investigando, e ele sabe sobre você. Gabriel respirou fundo. A única razão pela qual você ainda está viva é porque eu convenci ele de que você não sabia de nada. Mas agora ele vai querer me matar. Sim, e a mim também, por ter me apaixonado por você. Bianca olhou pela janela, vendo Marcos parar seu carro atrás deles. Gabriel, você tem que entender uma coisa. Não importa o que aconteça entre nós. Não importa se eu conseguir te perdoar ou não. Eu preciso fazer isso. Pela minha mãe, pela tia Dalva, por todas as outras vítimas do seu pai. Eu sei. E é por isso que te amo. A propriedade de Raul Monteiro se estendia por hectares de terra, com uma casa principal imponente cercada por construções menores. Gabriel estacionou na frente da casa, enquanto Marcos e Bianca se esconderam numa elevação com vista para o complexo. Ali, apontou Gabriel antes de sair do carro. O galpão do fundo é onde meu pai guarda os arquivos, se vocês conseguirem entrar lá. E você? Perguntou Bianca. Vou manter meu pai ocupado. Inventar alguma desculpa para explicar minha demora. Gabriel beijou a testa dela rapidamente. Se algo der errado, corram, não olhem para trás. Ele saiu do carro e caminhou em direção à casa principal. Marcos e Bianca esperaram até vê-lo entrar. Depois desceram cuidadosamente pela encosta. O galpão era uma construção simples, mas bem segura. Marcos usou suas habilidades militares para forçar a fechadura, enquanto Bianca ficava de vigia. Dentro, encontraram arquivos, computadores e algo que fez o sangue de Marcos gelar. Fotografias de Helena durante o cativeiro. Não olhe, disse ele rapidamente, tentando esconder as fotos de Bianca. Mas ela já havia visto. Ela era linda. Sussurrou, as lágrimas escorrendo. Pareço com ela. Você é a cara dela. Marcos tocou o rosto de Bianca suavemente. E tem a mesma coragem dela. Eles começaram a fotografar documentos com seus celulares. Contratos fraudulentos, registros de pagamentos a assassinos, correspondências que provavam o envolvimento de Raul em diversos crimes. Foi quando escutaram passos se aproximando. Merda, murmurou Marcos. Alguém está vindo. Eles se esconderam atrás de um arquivo grande quando a porta se abriu. Um homem entrou, falando ao telefone. Sim, senhor Raul. O Gabriel chegou, mas está agindo estranho. Acho que descobriu alguma coisa sobre a operação de hoje. Marcos e Bianca se entreolharam. Gabriel estava em perigo. Entendido. Vamos prender os 3 e esperar suas ordens. O homem desligou e saiu do galpão. Marcos segurou o braço de Bianca. Precisamos sair daqui. Agora.
Mas quando tentaram deixar o galpão, viram que a propriedade estava cercada por homens armados. Eles estavam presos. Na casa principal, Gabriel estava sentado à mesa de jantar com seu pai, tentando parecer normal, enquanto Raul o estudava com olhos predadores. "Meu filho", disse Raul, cortando um pedaço de carne. "Você tem certeza de que não há nada que queira me contar?" Gabriel forçou um sorriso. "Sobre o quê, pai? Sobre onde você esteve nas últimas horas? Sobre por que meus homens viram você conversando com certas pessoas na capela?" O sangue de Gabriel gelou. Raul sabia de tudo. "E sobre por quê?" continuou Raul, pousando a faca na mesa. "A filha de Helena Ribeiro está neste exato momento revistando meu galpão de arquivos." Gabriel fechou os olhos, sabendo que o jogo havia acabado. "Pai, você se apaixonou por ela." "Não foi." Raul riu sem humor. "Meu próprio filho, apaixonado pela filha da mulher que me traiu. Ela não o traiu. Você a sequestrou. E você a trouxe direto para mim." Raul se levantou. Ironias do destino. Pela janela da sala de jantar, Gabriel podia ver os homens cercando o galpão onde Bianca e Marcos estavam escondidos. Sua tentativa de protegê-la havia se transformado numa armadilha mortal. E agora, todos eles estavam nas mãos do homem que havia destruído suas vidas antes mesmo de nasceram. Raul Monteiro se levantou da mesa com a calma de um predador que sabe ter encurralado sua presa, aos 62 anos. Mantinha o porte imponente que intimidara inimigos por décadas. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, olhos frios como gelo, e uma cicatriz que cortava sua bochecha esquerda. Lembrança de uma negociação mal sucedida anos atrás. 26 anos, murmurou ele, caminhando até a janela. 26 anos procurando pela filha de Helena. E ela aparece no meu hotel, sendo cortejada pelo meu próprio filho. Gabriel permaneceu sentado, os punhos cerrados sobre a mesa. "Pai, posso explicar?" "Explicar o quê?" Raul se voltou, os olhos brilhando com uma fúria controlada. "Como você se apaixonou pela filha da única mulher que já me rejeitou. Como você a trouxe aqui justamente quando eu estava prestes a eliminar todas as pontas soltas. Você não pode machucá-la." Raul riu, um som sem humor. "Não posso, meu filho. Você esqueceu com quem está falando." Ele caminhou até uma estante e pegou uma foto emoldurada. Helena sorrindo, usando os brincos de esmeraldas. Sua preciosa Bianca tem os mesmos olhos de Helena, o mesmo sorriso desafiador, a mesma capacidade de fazer homens inteligentes agirem como idiotas. No galpão, Marcos e Bianca ouviam os passos dos homens se aproximando. Marcos checou rapidamente as munições de sua pistola. Apenas 6 balas, contra pelo menos 8 homens armados. "Bianca, escuta bem", sussurrou ele. "Quando eu disser agora, você corre para aquela janela dos fundos. Não olha para trás, não para por nada. Entendeu? E você? Vou dar cobertura." "Não." Ela segurou o braço dele. "Não vou deixar você morrer por minha causa. Você é minha filha. É meu trabalho protegê-la." Lágrimas escorreram pelo rosto de Bianca. "Pai." Foi a primeira vez que ela o chamou assim, e a palavra saiu carregada de emoção. "Agora eu entendo por que Helena lutou tanto para te proteger", disse Marcos, tocando o rosto dela. "Você tem a força dela. Use essa força para sobreviver." A porta do galpão se abriu lentamente. Marcos empurrou Bianca para trás de um container metálico e se posicionou estrategicamente. "Sabemos que vocês estão aí", gritou uma voz. "Saiam com as mãos para cima e ninguém se machuca." Marcos disparou uma bala de aviso, acertando a lâmpada acima da porta. O galpão mergulhou numa penumbra que lhe dava vantagem tática. "Última chance!" gritou o homem. Em resposta, Marcos atirou novamente, desta vez acertando a perna de um dos capangas que tentava entrar. O homem caiu gritando e imediatamente uma rajada de metralhadoras varreu o galpão. "Agora!" gritou Marcos. Bianca correu agachada em direção à janela dos fundos enquanto Marcos mantinha os atacantes ocupados. Ela conseguiu quebrar o vidro e se esgueirar para fora, mas não antes de ver uma bala atingir o ombro de Marcos. Na casa principal, Gabriel ouviu os tiros e se levantou bruscamente. "Pai, pare com isso. Ela não fez nada de errado. Nada de errado." Raul pegou um maço de fotografias antigas de uma gaveta. "Olhe bem para estas fotos." "Meu filho."
Gabriel pegou as fotografias com mãos trêmulas. Eram imagens de Helena durante o cativeiro, mas não as que mostravam sofrimento. Eram fotos onde ela sorria, onde parecia relaxada, onde interagia naturalmente com Raul. Você vê? Disse Raul. Helena não era a vítima inocente que todo mundo pensa. Ela ficou aqui por meses, Gabriel. Meses. Se realmente quisesse fugir, teria encontrado uma forma. Isso não significa nada. Síndrome de Estocolmo significa que ela escolheu ficar. Escolheu me dar uma filha. Raul guardou as fotos. E quando percebeu que eu descobrira sua traição, que ela estava planejando fugir com a criança e com o dinheiro que roubou de mim, ela tentou me matar. Gabriel balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Você está mentindo. Helena Ribeiro atirou em mim primeiro, Gabriel. Raul tocou a cicatriz no rosto. Eu só me defendi. Mais tiros ecoaram lá fora. E Gabriel correu para a janela. Podia ver Bianca correndo pela propriedade, perseguida por 2 homens. Ela vai morrer por sua causa, disse Raul calmamente. Assim como a mãe dela morreu. Porque vocês, homens apaixonados, nunca conseguem ver as mulheres pelo que realmente são. Bianca corria pela propriedade rural, seus pulmões queimando enquanto galhos rasgavam sua roupa. Atrás dela, ouvia os gritos dos perseguidores e os latidos de cães que haviam sido soltos. Chegou a uma cerca alta e tentou escalá-la, mas os arame farpado cortaram suas mãos. Do outro lado havia uma estrada, a liberdade. Mas os homens estavam se aproximando. Ali, gritou um deles. Não deixem ela passar da cerca. Bianca olhou ao redor desesperadamente e viu uma pequena construção de pedra, uma antiga casa de ferramentas. Correu para lá e se escondeu atrás de algumas máquinas enferrujadas. Sua respiração estava tão alta que tinha certeza de que a encontrariam em segundos. Fechou os olhos e tocou os brincos de esmeraldas. Pensando em Helena, em toda a coragem que sua mãe tivera para protegê-la. Mãe, sussurrou, me dá força. Os passos se aproximaram da construção. Bianca segurou uma chave inglesa enferrujada como arma improvisada. Se ia morrer, morreria lutando. De volta ao galpão. Marcos estava encurralado. Havia eliminado 2 atacantes, mas sua munição estava acabando, e o ferimento no ombro sangrava muito. Precisava encontrar Bianca antes que fosse tarde demais. Usando uma técnica militar, criou uma cortina de fumaça queimando alguns papéis oleosos e aproveitou a confusão para escapar pela mesma janela que Bianca havia usado. Lá fora, orientou-se rapidamente. Pegadas na terra mole, mostravam que Bianca havia corrido em direção ao norte, para a cerca que delimitava a propriedade. Marcos a seguiu, ignorando a dor no ombro. Encontrou rastros de sangue na cerca. Ela havia se cortado tentando passar, mas não havia sinais de que tivesse conseguido. Seguiu as pegadas até a construção de pedra e ouviu vozes lá dentro. Sabemos que você está aqui, mocinha, dizia um homem. Saia logo e não vamos machucá-la. Muito. Marcos se posicionou na entrada da construção, com apenas 2 balas restantes. Precisava ser certeiro. Gabriel conseguiu se livrar dos homens que o vigiavam fingindo ir ao banheiro. Pegou uma espingarda do escritório do pai e correu para fora da casa. Sabia exatamente onde Bianca estaria. A construção de pedra era o único abrigo naquela direção. Quando chegou lá, encontrou uma cena de filme de ação. Marcos e 2 capangas em posições opostas, com Bianca no meio do tiroteio. Parem! Gritou Gabriel, apontando a espingarda. Todos parem agora! Os 2 capangas se voltaram para ele, confusos. Senhor Gabriel, seu pai mandou. Meu pai mandou vocês se foderem, disse Gabriel, disparando para o alto. Saiam daqui antes que eu resolva atirar para acertar. Os homens hesitaram, mas a autoridade no tom de Gabriel os fez recuar. Vamos contar para seu pai. Ameaçou um deles antes de partir. Contem, respondeu Gabriel. Eu mesmo vou falar com ele, quando ficaram sozinhos. Gabriel correu para Bianca e a ajudou a se levantar. Você está machucada. Só alguns cortes. Ela olhou para Marcos, que pressionava o ferimento no ombro. Precisamos levar ele para um hospital. Não há tempo, disse Marcos. Raul vai mandar mais homens. Vocês precisam sair daqui agora. E você? Perguntou Bianca. Vou terminar o que vim fazer. Marcos mostrou os documentos que havia conseguido fotografar.
Já tenho evidências suficientes para derrubar Raul, mas vocês dois precisam desaparecer. Gabriel balançou a cabeça. Não posso fugir para sempre. Meu pai tem contatos em todo lugar. Ele olhou para Bianca com determinação. Há apenas uma forma de terminar isso. Qual? Confrontar meu pai, de uma vez por todas. Bianca segurou a mão dele. Gabriel, ele é seu pai, mesmo sabendo de tudo que ele fez. Ele matou sua mãe, disse Gabriel simplesmente. Matou Dalva, quase matou vocês dois hoje. Ele beijou a mão dela. Alguns laços de sangue não merecem ser preservados. Enquanto isso, na casa principal, Raul recebia relatórios de seus homens sobre o tiroteio. Verônica, sua esposa, havia chegado de Brasília e observava tudo com uma expressão indecifrada. Perdemos 2 homens, relatou o chefe de segurança. E o Gabriel ajudou os fugitivos. Meu próprio filho, murmurou Raul. Meu próprio sangue. Raul, disse Verônica calmamente. Talvez seja a hora de parar com isso. Já perdemos pessoas demais por causa dessa obsessão com Helena Ribeiro. Obsessão. Raul se voltou para ela furioso. Essa mulher humilhou nossa família. E agora a filha dela está fazendo o mesmo. A filha dela é uma moça inocente que nem sabia quem era até poucos dias atrás. Inocente. Raul pegou um revólver da gaveta. Vou mostrar para você o que acontece com pessoas inocentes que ameaçam nossa família. Verônica observou o marido sair da casa armado. E pela primeira vez em 26 anos de casamento, questionou se havia escolhido o lado certo naquela guerra. Do lado de fora, a noite caía sobre a propriedade rural. E todos os protagonistas se moviam em direção a um confronto final que definiria quem viveria para contar a história de Helena Ribeiro. A velha igreja de Serra do Sossego nunca havia testemunhado tanta violência. Era ali que Bianca havia sido abandonada aos 5 anos. E agora, 21 anos depois, Raul Monteiro a havia trazido de volta para o mesmo local. A ironia não passou despercebida por nenhum deles. Bianca estava amarrada ao altar, os brincos de esmeraldas refletindo a luz fraca das velas que Raul havia acendido. Ele caminhava lentamente pela nave, seu revólver balançando casualmente na mão direita. Sabe por que escolhi este lugar? Perguntou ele, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. Foi aqui que sua mãe me trouxe pela primeira vez. Disse que queria me mostrar onde havia crescido, onde havia aprendido a rezar. Bianca puxou as cordas que a prendiam, mas estavam muito apertadas. Ela nunca o amou, disse, a voz firme apesar do medo. Li o diário dela. Ela estava apavorada com você. Raul parou de caminhar e se voltou para ela, os olhos brilhando com uma fúria antiga. Mentiras. Helena me amava assim. No começo ela resistiu, é verdade. Mas depois ela entendeu que éramos feitos um para o outro. Síndrome de Estocolmo não é amor. Você não sabe de nada. Raul bateu o punho no banco da igreja. Sua mãe ficou comigo por meses. Se quisesse fugir, teria fugido. Ela estava grávida, vulnerável. Você aproveitou isso? Raul riu amargamente. Grávida de outro homem. Você acha que isso não me machucou? Eu a amava, e ela carregava o filho de outro. Então, por que não a deixou ir? Porque o amor verdadeiro perdoa tudo. Raul se aproximou do altar. Eu estava disposto a criar você como minha própria filha. Dar a vocês duas uma vida de luxo, proteção, tudo o que quisessem, exceto liberdade. Liberdade é uma ilusão, criança. Raul tocou o cano do revólver no rosto de Bianca. Seu pai biológico te ofereceu liberdade, onde ele estava quando você cresceu como órfã no interior. Ele não sabia que eu existia. Você se certificou disso. Do lado de fora da igreja, Marcos e Gabriel se posicionavam cuidadosamente. O coronel havia improvisado um curativo no ombro ferido e checava suas 2 últimas balas. Gabriel segurava na espingarda com mãos trêmulas. Nunca havia atirado em uma pessoa, muito menos em seu próprio pai. Há 3 entradas, sussurrou Marcos. Principal, lateral esquerda e a sacristia nos fundos. Você entra pela lateral? Eu vou pela sacristia, quando eu der o sinal. Não vou conseguir atirar nele, interrompeu Gabriel. Não precisa atirar para matar, apenas para imobilizar. E se ele atirar na Bianca quando nos vir? Marcos hesitou. Era uma possibilidade real, então vamos ter que confiar que ele quer mantê-la viva. Pelo menos por enquanto. Gabriel respirou fundo. Marcos,
Se algo der errado, promete que vai proteger ela, com minha vida. E se eu não sobreviver, diga a ela que tudo o que senti foi real. Mesmo tendo começado como mentira, o amor foi verdadeiro. Marcos assentiu e os dois se separaram, cada um indo para sua posição. Dentro da igreja, Raul continuava seu monólogo obsessivo. Sua mãe era teimosa. Como você? Insistia em falar do tal Marcos, como se ele fosse um santo. Raul cuspiu no chão. Um militar carrancudo que nem sabia dar valor ao que tinha. Ele a amava. Amor. Raul riu. Se ele realmente a amasse, teria procurado por ela, teria movido céus e terra. Mas o que ele fez? Aceitou que ela havia fugido e seguiu com a vida dele. Ele procurou por ela todos esses anos. Só agora, 26 anos depois, Raul balançou a cabeça. Tarde demais, não acha? Bianca viu uma sombra se mover próxima à entrada lateral. Gabriel. Tentou não olhar diretamente para não chamar a atenção de Raul. E o Gabriel? Perguntou ela, tentando distrair o sequestrador. Seu próprio filho se apaixonou por mim. Isso não significa nada para você. O rosto de Raul se contraiu numa expressão de dor. Gabriel foi fraco, assim como eu fui fraco com Helena. Ele apontou o revólver para a cabeça de Bianca. Mas não cometerá o mesmo erro 2 vezes. Gabriel entrou silenciosamente pela lateral da igreja, mantendo-se agachado atrás dos bancos. Podia ver o pai de perfil. Totalmente focado em Bianca, a distância era de cerca de 15 metros. Um tiro difícil, mas possível. Pela sacristia, Marcos também se posicionava. Tinha uma visão clara de Raul, mas o ângulo era perigoso. Se errasse, poderia acertar Bianca. Sabe o que mais me enfurece? Continuou Raul. É que você tem a cara dela, os mesmos olhos desafiadores, a mesma boca teimosa. Ele riu amargamente. É como se Helena tivesse voltado dos mortos para me atormentar. Talvez seja isso mesmo, disse Bianca. Talvez ela tenha voltado para garantir que você pague pelos seus crimes. Raul ergueu a mão para bater nela, mas parou no meio do movimento, atrás dele. Uma voz feminina ecoou pela igreja. Raul, pare com isso. Todos se voltaram. Verônica Monteiro estava na entrada principal da igreja, vestindo um elegante casaco preto. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Verônica, como você. Segui você. Ela caminhou lentamente pela nave central. Raul, isso precisa parar. Agora. Você não entende. Ela é igual à mãe. Vai destruir nossa família. Nossa família já está destruída, gritou Verônica, lágrimas escorrendo por seu rosto. Olhe para você. Olhe para o que se tornou. Raul manteve o revólver apontado para Bianca, mas sua atenção estava dividida. Verônica, saia daqui. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta. Verônica riu histericamente. Eu ajudei você a encobrir o assassinato de Helena? Eu envenenei aquela pobre mulher em Serra do Sossego? Eu sou cúmplice de tudo isso. Gabriel sentiu o mundo girar. Sua própria mãe havia participado dos crimes. Por que você fez isso? Perguntou Bianca, horrorizada. Para proteger minha família, para proteger meu casamento. Verônica se aproximou do altar. Mas de que adiantou? Raul continuou obcecado por uma mulher morta. E eu me tornei uma assassina. Verônica, cale a boca e saia daqui, ordenou Raul. Não. Ela parou a poucos metros dele. Você quer saber a verdade sobre Helena? Raul, a verdade que nunca tive coragem de contar. Que verdade? Verônica respirou fundo. Ela não tentou te matar porque queria fugir. Ela tentou te matar porque descobriu sobre nossa filha. O silêncio na igreja foi absoluto. Raul piscou várias vezes, processando as palavras. Nossa filha... Camila. Lembra da Camila? As lágrimas de Verônica caíam livremente agora. Nossa filha de 3 anos que morreu num acidente de carro em 1998. Camila morreu. Camila foi morta por você, Verônica gritou. Helena descobriu que você havia mandado matar nossa própria filha porque ela havia visto você espancando uma mulher no escritório. Uma criança de 3 anos, Raul. E você a eliminou como se fosse uma testemunha perigosa. Raul cambaleou, o revólver tremendo em sua mão. Isso não é verdade. Helena ameaçou contar para a polícia. Foi por isso que ela tentou te matar.
Não para fugir, mas para vingar nossa filha. Verônica tirou um revólver da bolsa. E agora, eu vou terminar o que ela começou. O que aconteceu a seguir foi um caos de movimentos simultâneos. Gabriel saltou de trás do banco gritando: "Mãe, não!" Marcos emergiu da sacristia com a arma em punho. Raul se voltou para atirar na esposa, e Verônica disparou primeiro. O tiro de Verônica acertou Raul no peito. Jogando-o para trás, ele caiu pesadamente, o revólver escapando de sua mão e deslizando pelo chão de pedra. Gabriel correu para desatar Bianca enquanto Marcos se aproximava de Raul, que agonizava no chão da igreja. "Raul Monteiro", disse Marcos, ajoelhando-se ao lado do homem que havia destruído sua vida. "Por Helena Ribeiro, por Dalva Mendes, por todas as suas vítimas. Você está preso." Raul tentou falar, sangue escorrendo de sua boca. Helena, ela realmente me amou. No final, Marcos olhou para o homem que havia sequestrado sua noiva, matado sua filha putativa e destruído tantas vidas por obsessão. "Não", disse simplesmente. "Ela nunca o amou, nem um segundo sequer." Raul fechou os olhos e morreu com essa verdade ecoando em seus ouvidos. Verônica deixou cair a arma e caiu de joelhos, soluçando. Gabriel libertou Bianca e a abraçou forte, os dois chorando de alívio e trauma. Marcos se aproximou deles, segurando o ombro ferido. "Acabou", disse ele. Finalmente acabou. Mas quando olhou para Verônica, chorando sobre o corpo do marido, soube que as consequências dessa noite se estenderiam muito além da morte de Raul Monteiro. A justiça havia sido feita, mas a um preço terrível para todos os envolvidos. 6 meses depois, o cemitério de Serra do Sossego era um lugar pequeno e tranquilo, cercado por montanhas cobertas de mata atlântica. O sol da tarde filtrava através das árvores, criando manchas douradas sobre os túmulos simples e bem cuidados. Bianca caminhava lentamente pelo caminho de terra batida, carregando um buquê de flores brancas. Ela havia mudado nesses meses. O cabelo estava mais comprido, solto sobre os ombros, e usava um vestido azul claro que realçava seus olhos. Mas a maior mudança estava em sua postura. Havia uma serenidade nova ali, uma paz que vinha de quem finalmente conhecia sua verdadeira história. Os brincos de esmeraldas balançavam suavemente enquanto ela caminhava, captando a luz do sol como sempre faziam, mas agora eles não eram apenas joias. Eram símbolos de amor, sacrifício e uma jornada que a havia levado de volta para casa. Parou diante de 2 túmulos lado a lado. À esquerda, uma lápide simples de mármore branco. Helena Ribeiro Valente, 1973-1999. Mãe corajosa, amor eterno. À direita, pedra igual em formato. Coronel Marcos Valente, 1971-2025. Pai protetor. Herói até o fim. "Oi, mãe. Oi, pai", sussurrou Bianca, ajoelhando-se entre os túmulos. Dividiu as flores em 2 buquês menores, colocando metade em cada túmulo. Depois, tirou da bolsa um envelope amarelado. A última carta de Helena, aquela que Marcos havia lhe entregado antes de morrer. "Trouxe a carta novamente", disse ela, como se seus pais pudessem ouvi-la. "Ainda leio toda semana, principalmente a parte onde a mãe fala sobre você. Pai, como ela sonhava em casar com você, em formar uma família." O vento suave balançou as folhas das árvores, criando um sussurro que parecia uma resposta. Bianca abriu a carta com cuidado, embora já soubesse cada palavra de cor. "Meu querido Marcos, se você está lendo isto, significa que nossa filha conseguiu encontrar você. Não sei se estarei viva quando isso acontecer, mas quero que saiba que cada dia do meu cativeiro eu sonhei com nosso reencontro. Nossa filha tem seus olhos, meu amor. Sei que será forte como você e carinhosa como eu. Proteja-a, ame-a e conte para ela sobre o amor que criou sua vida, com todo o meu amor eterno, Helena." As lágrimas escorreram silenciosamente pelo rosto de Bianca. Mesmo após 6 meses, a dor da perda ainda era intensa. Marcos havia morrido no hospital 3 dias após o confronto na igreja, as complicações do ferimento sendo agravadas pelo estresse e pela idade. Mas antes de partir, ele havia conseguido contar para ela histórias sobre Helena, sobre o amor que dividiam, sobre os planos que tinham para o futuro. "As coisas estão se resolvendo", contou ela aos túmulos. "Verônica está presa, aguardando o julgamento.
Ela confessou tudo, até mesmo sobre o envenenamento da tia Dalva. O advogado disse que ela provavelmente pegará prisão perpétua. Bianca fez uma pausa, organizando os pensamentos. E o Gabriel? Sua voz se embargou. Ele está bem. Conseguiu um emprego novo numa ONG de direitos humanos. Disse que quer usar o conhecimento jurídico para ajudar vítimas de crimes como os do pai dele. Footsteps se aproximavam pelo caminho de terra. Bianca não precisou olhar para saber quem era. Reconhecia o som dos passos de Gabriel em qualquer lugar. Ele parou a alguns metros de distância. Respeitando o momento íntimo entre ela e seus pais, carregava um buquê de rosas brancas e uma pequena caixa de veludo. "Oi", disse ele suavemente. "Oi", respondeu ela limpando as lágrimas. "Vim na hora certa." Bianca sorriu, estendendo a mão para ele. "Sempre vem na hora certa." Gabriel se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. Havia perdido peso nesses meses, as linhas de estresse marcando seu rosto jovem. Descobrir que o pai havia matado a própria filha e que a mãe era cúmplice de assassinatos havia abalado profundamente suas estruturas emocionais. "Como você está hoje?", perguntou ele, colocando as rosas sobre os túmulos. "Melhor." Bianca tocou a lápide de Marcos. "Às vezes sinto como se eles estivessem aqui comigo, como se me dessem força." "Eu entendo." Gabriel olhou para o túmulo de Marcos. Posso falar com ele?" Bianca assentiu, tocando o ombro dele encorajadoramente. Gabriel respirou fundo e se dirigiu ao túmulo de Marcos. "Senhor, pai de Bianca, sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que minha família causou a você e a Helena uma dor inimaginável." Sua voz tremeu. "Mas quero que saiba que vou passar o resto da minha vida tentando reparar o mal que meu pai fez. E vou proteger Bianca como o senhor teria feito." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto dos pássaros nas árvores. "Eles te perdoaram", disse Bianca suavemente. "Eu sei disso. Como pode ter certeza? Porque eu te perdoei." Ela segurou a mão dele. "E eles me criaram para ser sábia sobre essas coisas." Gabriel sorriu através das lágrimas e pegou a pequena caixa de veludo. "Bianca, nos últimos 6 meses, você me ajudou a encontrar uma razão para viver depois de descobrir que minha família inteira era uma mentira." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma pequena esmeralda no centro. "Esta pedra veio dos mesmos brincos que você usa. Mandei fazer especialmente." Bianca colocou a mão na boca, surpresa. "Gabriel, sei que ainda estamos nos conhecendo de verdade, sem mentiras entre nós. Sei que você ainda está se recuperando de tudo o que aconteceu." Ele segurou as mãos dela. "Mas não quero passar um dia da minha vida sem você. Casa comigo, Bianca." Ela olhou para os túmulos de seus pais, depois para Gabriel, depois para os brincos de esmeraldas que balançavam no vento. "Mãe sempre dizia que o amor verdadeiro supera qualquer adversidade", sussurrou ela. "E pai me ensinou que a família não é só sobre sangue, é sobre as pessoas que escolhemos proteger." "E qual é sua resposta?" Bianca sorriu, estendendo a mão esquerda. "Sim, 1000 vezes sim." Gabriel deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. A esmeralda brilhou na luz do sol, combinando perfeitamente com os brincos antigos. Eles se beijaram ali, entre os túmulos, selando uma promessa de amor que havia nascido da tragédia, mas se transformado em esperança. 1 hora depois, caminhavam de mãos dadas pela cidade de Serra do Sossego. A casa de Dalva havia sido transformada em um pequeno centro comunitário, onde Bianca planejava abrir uma escola de artesanato para as crianças locais. Era sua forma de honrar a memória da mulher que a havia criado com tanto amor. "Quando quer que seja o casamento?" perguntou Gabriel. "Logo, não quero esperar mais." Bianca sorriu. "Já perdemos tempo demais com segredos e mentiras." "E onde quer viver?" "Aqui, em Serra do Sossego." Ela apontou para as montanhas ao redor. "Este é meu lar de verdade. Foi aqui que fui amada incondicionalmente. Foi aqui que aprendi sobre família." Gabriel assentiu, compreendendo. "Posso trabalhar de qualquer lugar e talvez possamos fazer algo pela comunidade, usar o dinheiro que herdei do meu pai para projetos sociais. Transformar algo ruim em algo bom?" "Exatamente." Eles pararam em frente à igreja onde Bianca havia sido abandonada e onde, décadas depois, quase havia morrido. Mas agora, ao invés de medo, ela sentia paz.
Quer se casar aqui? Perguntou Gabriel. Na mesma igreja onde tudo começou e onde tudo terminou, Bianca considerou a ideia. Seria perfeito, como fechar um círculo. Gabriel a beijou novamente. E desta vez o beijo tinha gosto de futuro, de promessas que seriam cumpridas, de um amor que havia aprendido a florescer mesmo no solo mais árido. 3 meses depois, a igreja de Serra do Sossego nunca havia recebido uma decoração tão bonita. Flores brancas e verdes decoravam cada banco. Velas iluminavam o altar, e toda a comunidade local estava presente para celebrar o casamento de Bianca e Gabriel. Bianca caminhava pelo corredor central usando um vestido simples, mas elegante. Os cabelos presos em um coque baixo que realçava os brincos de esmeraldas. Não havia pai para levá-la ao altar, mas ela sentia a presença de Marcos e Helena a cada passo. Gabriel a esperava no altar, radiante, usando um terno azul marinho que combinava com seus olhos. Ao lado dele, o padre que havia conhecido Dalva por anos e concordado em celebrar a cerimônia. Queridos irmãos, começou o padre, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de 2 pessoas, mas o triunfo do amor sobre a adversidade, da verdade sobre a mentira, da esperança sobre o desespero. Bianca e Gabriel trocaram votos que haviam escrito juntos. Promessas de honestidade, proteção e amor incondicional. Quando chegou a hora dos anéis, Bianca tocou os brincos de esmeraldas, seu algo velho, e sorriu. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo e apaixonado, selado com as lágrimas de alegria de ambos. A igreja inteira aplaudiu, e Bianca teve certeza de que, em algum lugar, Helena e Marcos também estavam sorrindo. Mais tarde, durante a festa simples no centro comunitário, Bianca se afastou da multidão e olhou para o céu estrelado. Obrigada, sussurrou para as estrelas, por me mostrarem o caminho de volta para casa, por me darem uma família, por transformarem a dor em amor. Gabriel se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. No que está pensando, minha esposa? Em como o amor realmente é eterno, respondeu ela, cobrindo as mãos dele com as suas. Mesmo quando as pessoas partem, o amor que elas deixaram continua crescendo, se multiplicando, criando novas histórias. Os brincos de esmeraldas balançaram suavemente na brisa noturna, refletindo a luz das estrelas, aquelas pedras preciosas, que um dia foram símbolo de um amor interrompido, agora representavam a continuidade da vida, a força do perdão e a certeza de que algumas histórias de amor são realmente para sempre. Na distância, o sino da igreja tocou 00:30, anunciando um novo dia, e Bianca soube que, finalmente, ela estava exatamente onde deveria estar, em casa, rodeada de amor, com toda a vida pela frente para honrar a memória daqueles que se sacrificaram para que ela pudesse ser feliz. Os brincos de esmeraldas continuaram brilhando, guardiões silenciosos de uma história que provava que o amor verdadeiro, uma vez plantado, jamais morre completamente. Apenas se transforma, se multiplica e encontra novas formas de florescer.